Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, eu sou analista de investimentos CNPI e vim comentar sobre um dado que saiu agora há pouquinho lá nos Estados Unidos. Eu diria que é um dos principais dados que nós temos de divulgação no mês, que é o dado do payroll, senhoras e senhores. Lembrando, né, que o dado do payroll ele não é apenas um único dado, ele é um conjunto de dados que fala sobre a parte de emprego nos Estados Unidos. Então, eu estou com a plataforma da XStation aberta aqui na minha tela, o dado saiu às 9h30 da manhã, são esses conjuntos de dados aqui, onde nós vamos ter informações sobre a parte do salário, sobre a parte da criação de empregos privados e não agrícolas e também a taxa de desemprego nos Estados Unidos. E Rodolfo, por que esses dados são tão importantes? Por que a gente precisa ficar de olho nessas informações? Basicamente, senhoras e senhores, o que está impactando diretamente a economia norte-americana é o aumento na taxa de juros, ou pelo menos manter a taxa de juros bastante alta, né, comparado com os seus resultados históricos. E por que a taxa de juros está tão alta? Porque é um dispositivo que o Federal Reserve utiliza para conseguir controlar a inflação dentro do país. E como a inflação ainda ela persiste, ela ainda está muito resiliente, eles precisam manter a taxa de juros alta para conseguir controlar a inflação e trazer ela para a meta. Só que, mais uma vez, o que faz a inflação estar tão alta? Bom, alguns fatores determinantes para impactar de forma mais precisa aqui na inflação, principalmente a questão do consumo dos trabalhadores nos Estados Unidos. Por isso que um dado de emprego ele vai impactar diretamente na inflação e a inflação vai impactar diretamente na taxa de juros. Quanto mais pessoas estão empregadas nos Estados Unidos, maior vai ser o consumo de bens e serviços, isso tende a fomentar a inflação. Quanto maior o salário dos trabalhadores americanos, maior vai ser o consumo, provavelmente, isso tende a fomentar a inflação. E aí, fomentando a inflação, a taxa de juros tende a permanecer ainda alta durante um longo período, ok? Então é isso que nós vamos estar analisando no dado do payroll que saiu hoje. Então vamos lá, lembrando que todos os dados eles são divulgados no seguinte formato, né? Vamos puxar aqui de novo. Eles são divulgados no seguinte formato. Vamos lá. Então nós temos o dado anterior, valor anterior. Nós temos a previsão, ou seja, a previsão dos analistas e dos investidores de como vão estar sendo divulgados os dados, ok? E depois nós temos de fato o dado publicado, certo? Então, de acordo com as informações que nós temos, o salário médio por hora nos Estados Unidos, comparado com o mês anterior, que era de 4,1, ele diminuiu para 4. Isso era a expectativa, isso era o esperado. Entretanto, o dado publicado foi de 3,9, ou seja, menor do que o anterior e menor do que o esperado. Isso aconteceu também para os dados de empregos privados e também para os dados de empregos não agrícolas, ou seja, a criação de novos empregos privados. No mês anterior era de 243, era esperado 180, veio 167, menor do que o anterior, menor do que o esperado. Não agrícolas, o anterior era 315, o esperado era 245, veio 175, menor do que o anterior, menor do que o esperado também. E a taxa de desemprego, olha aqui, ó, a taxa de desemprego foi o último dado que saiu, a anterior era de 3,8, era esperado que fosse mantida em 3,8, veio maior do que o esperado. O que esses dados mostram para nós, senhoras e senhores? Primeiro, que a população norte-americana está ganhando menos dinheirinhos conforme o mês anterior e conforme estava se esperando. E nós também temos a informação de que está se gerando menos empregos nos Estados Unidos privados e não agrícolas do que o mês anterior e do que também estava se esperando. E a taxa de desemprego aumentou, ou seja, mais pessoas estão desempregadas. O que isso significa? Significa menos dinheiro na população, menos dinheiro no bolso da população e também significa que a população está ficando cada vez mais desempregada. O que isso vai acabar gerando na economia de fato? População que ganha menos, população mais desempregada vai consumir menos. Isso tende a tirar a pressão inflacionária. Tirou a pressão inflacionária, o que pode acontecer com o Federal Reserve? Ele pode afrouxar as medidas políticas monetárias, ou seja, pode iniciar de forma mais fácil o corte na taxa de juros. Isso é positivo para o mercado, tanto que nós vimos aqui, né, depois da divulgação dos dados,
o gráfico do S&P 500 em movimentação de alta, o gráfico da Nasdaq, os dois principais índices americanos em movimentação de alta, e o dólar frente à cesta de moedas em movimentação de queda após a divulgação do dado. Ou seja, foi um dado que trouxe muito otimismo para o mercado. Alta para as bolsas, alta para as principais ações, para os principais índices e queda para o dólar. É natural, se provavelmente o Federal Reserve vai cortar taxa de juros, a renda fixa norte-americana já não vai mais pagar tanto igual ela está pagando hoje. E acaba acontecendo uma migração de dinheiro. Sai da renda fixa americana, vai para a bolsa do próprio Estados Unidos, ou sai da renda fixa americana, vai para países emergentes. Isso então acaba animando o mercado. Faz com que a bolsa suba, faz com que o dólar acaba se desvalorizando frente às outras moedas. Senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Nos vemos na próxima. Um abraço.